Boa noite a todos e todas. Meu nome é Fausto. Eu contribuo aqui, participo na casa, no grupo Espírita André Luiz. E hoje vou estar fazendo com vocês o estudo do Evangelho, dando continuidade ao estudo do Evangelho. Estreando também essa forma de comunicação. Espero que todos estejam em casa, todos estejam se cuidando aí, né? Nesse momento que a gente precisa se cuidar, precisa ficar em casa. Ainda as nossas orientações são essas, né? Quanto ao isolamento social e aos cuidados que a gente tem que estar tomando nesse momento. E por isso estamos usando esse meio de chegar até vocês, de poder falar um pouquinho do Evangelho, poder falar um pouquinho do Espiritismo, de Jesus, de Allan Kardec, tá bom? Então, o estudo do Evangelho hoje é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 5. Então, eu vou ler para vocês, antes da gente começar de fato, eu quero fazer uma oração, tá? Então, Senhor Jesus, amado Mestre Comandante da Terra, o Senhor seja louvado. Somos devedores do passado e trabalhadores da última hora. Rogamos humildemente, Senhor, pela inferioridade que nos caracteriza, que nos ajude a ficar livre de toda sorte de tentações, que não nos deixe sucumbir às tentações carnais e financeiras, que não nos permita ceder à ira, ao ódio, ao egoísmo e à luxúria, que nos livre da vaidade e do orgulho destruidor e que nos ensine a praticar a caridade e o perdão sob esfinge do amor incondicional. Senhor, que nos seja possível vibrar na Tua frequência, para que nossas preces ultrapassem as ondas pesadas da inferioridade e avance sobre o espaço sideral, rompendo as formas pensamentos negativas e alcançando as hostes celestiais onde habitas. Senhor, sabemos que somente a prática do amor incondicional é que pode nos levar a Ti, e que exercer o bem nos fará suportar e ajudar na transição planetária em curso. Senhor, buscamos a renovação constante na oração, porque queremos que renovar a fé, na certeza de um futuro cada dia melhor, nos ajuda a cumprir a parte que nos cabe nessa etapa evolutiva. Assim, Senhor, pleno de Tua bondade, não fraquejaremos na esperança, não nos desviaremos das instruções abençoadas, da doutrina consoladora, e pela Tua misericórdia, continuaremos a receber o Teu auxílio e dos Teus enviados, na inspiração necessária para o culto que agora iniciamos, beneficiando aos presentes, aos ausentes, aos encarnados e desencarnados, sentimos-nos abençoados pelo Teu infinito amor. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, pessoal, vamos então começar a falar do Evangelho de hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 5. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que todos os dias se tratava magnificamente. Havia também um pobre, chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que estava deitado à sua porta e desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre homem morreu, que foi levado pelos anjos no seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando esse estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e gritando, ele disse: Pai Abraão, tende piedade de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. Dando continuidade aqui, pessoal. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e que Lázaro não teve senão males, por isso está agora consolado, e tu em tormentos. Além disso, há sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que
querem passar daqui para vós, não podem nem de lá para cá. E disse o rico: pois eu te rogo, pai, me mandas à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunhos, e não suceda que venham para cá também, neste lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhes respondeu: se eles não dão ouvido a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas 15, capítulo 15, versículos de 19 a 31. Então vamos analisar um pouco dessas falas aqui, né? O progresso espiritual... Só um minuto. O progresso espiritual é tarefa individual. O sofrimento daquele que na terra se afastou das leis divinas e retardou assim sua caminhada evolutiva, deve, pois, ser abrandado por ele próprio pelo retorno ao Pai através da prática do bem. Ou seja, cada um de nós somos responsáveis pela nossa salvação. Ninguém pode se responsabilizar pela salvação de ninguém. Nossa caminhada nessa etapa evolutiva envolve essas questões de prática do bem, de olhar para essas questões e de realmente, além do Evangelho, não é uma leitura, né, apenas, é uma prática de vida. E algumas perguntas que eu pensei que pudessem sair desse texto e pudessem contribuir para que a gente entendesse do que está falando, né? Como explicar que 2 criaturas filhas do mesmo Deus possam experimentar situações tão opostas, né? Porque o homem rico não conseguiu a salvação, Lázaro conseguiu a salvação. Então, o que dá para a gente explicar disso? É que Deus, em sua justiça, trata cada um conforme as suas ações. Ele concede a todos, oportunidades de progresso. O rico recebeu a prova da fortuna para desenvolver solidariedade. O mendigo recebeu a prova da miséria para recobrar humildade e resignação. O sofrimento de hoje nos aponta as faltas do passado e constitui uma oportunidade de alegrias futuras. Outras questões que eu consegui, pensar, né, a respeito dessa parábola, o que é uma parábola, né? A parábola, gente, é uma forma de narrativa curta, entendeu? É uma forma muito parecida com a fábula. Então, ela é vizinha da alegoria, ela usa de alegorias, né? A parábola ela é atemporal, porque as coisas... Jesus comunicava muito por parábolas, porque a parábola é didática, a parábola ela fala direto no coração, né? Então, são histórias da vida cotidiana. Cristo usava muito de parábolas. Esta parábola específica, gente, põe em evidência os 2 extremos da contradição humana, né? A pobreza e a riqueza. O rico simboliza as pessoas apegadas à matéria, ao egoísmo, né? O pobre, os desprovidos de bens, sofredores. O rico, por estar mais próximo de bens materiais, teve esquecimento temporário dos benefícios que devia prestar ao próximo. Não passou pela provação que lhe foi requerida. O pobre, por não ser vítima das felicidades e das facilidades do dinheiro, pôde suportar a contento sua prova. Essa parábola, gente, ela analisa algumas questões fundamentais relativas à riqueza, né? A utilidade e o emprego e provas, né? A questão das desigualdades socioeconômicas e o apego aos bens materiais, né? Elas nos chamam a atenção para tomarmos muito cuidado com essa questão do apego aos bens materiais, não é? Que, na verdade, algumas pessoas acabam entendendo o caminho de que o rico,
não conseguirá a salvação e o pobre sim. É um pouco mais que isso, né? Mas tem uma questão que a riqueza também, ela é muito arriscada, né? Assim, a riqueza tem que ser bem utilizada. A utilidade e os benefícios providencial da riqueza é o controle da pobreza e não um obstáculo à melhoria de quem possui. É um instrumento de progresso espiritual como tantos outros disponibilizados por Deus. O emprego correto da riqueza impulsiona o progresso através de trabalhos desenvolvidos pelos homens. Então a riqueza, quando ela é bem empregada, ela é muito bem-vinda, né? Ela é necessária. Mas aqui fala também desse disparate, né? entre o rico e o pobre, né? Entre o rico que esbanjador mesmo, né? O rico que acaba não se importando com essa diferença, esse abismo, né? Não se importando em ajudar. E eu fico sempre pensando que a gente volta nas máximas, né? Nas máximas da doutrina espírita, na necessidade da caridade. Aliás, né? Fora da caridade não há salvação. Nesse momento tão difícil que a gente vive, eu acho que esse trecho do Evangelho tem muito a dizer para nós, né? Dessa importância de não perdermos de vista a possibilidade da caridade, a obrigação da caridade, né? Mas quanto a gente pode ajudar pessoas que estão sofrendo nesse momento, o quanto que a gente pode contribuir, de que forma a gente pode contribuir, nunca se esquecer disso, né? Que fora da caridade não há salvação. Anotei algumas outras coisas para vocês aqui, que eu acho importante a gente falar, sabe? Assim, a riqueza, tem uma parte interessante aqui, ó. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia do céu seus pensamentos. Ou seja, a riqueza é realmente uma grande prova para os homens, né? Os homens que detêm riqueza são tentados muitas vezes a vida hedonista, a vida de prazer. Então, assim, é muito importante a gente não perder isso, né? Esse foco de que, se nessa encarnação temos possibilidades de recursos financeiros, devemos utilizá-los bem e para o bem. E o desencarne, também outra coisa que nos mostra esse trecho do Evangelho, é sempre tão rico o Evangelho, né? Num trecho tão pequeno, a gente tem tanta sabedoria, a gente tem tantos ensinamentos, né? Que é incrível como a gente, cada vez que lê o Evangelho, a gente possibilita novos entendimentos, né? E coisas que a gente não tinha, de fato, observado, né? Então, assim, na verdade, o que acontece? O rico estava vivendo a sua vida despreocupado, né? E pensando no prazer, pensando nas questões do apego, né? a essa fortuna. E aí, o que acontece? O desencarne vem trazer a verdade, né? O desencarne mostra a verdade das coisas. Então, assim, na Terra, os pobres convivem com os ricos, um está próximo do outro. Passando para outra dimensão da vida, cada qual vai para onde o peso específico de seu perispírito enviar. Ou seja, para além da questão de ser rico ou ser pobre, né, nós temos uma conduta que nos é importante e que nos serve de guia, né? O Evangelho, as palavras de Cristo, os exemplos que nós tivemos. Então a gente tem parâmetros para saber o que devemos fazer, né? Então, assim, Lázaro foi admitido no seio de Abraão. O rico foi para Hades, que é o inferno, né? Quer dizer, Lázaro recebeu a recompensa pelo seu sofrimento, por sua humildade, por viver uma existência sem nada gozar. O rico, pelo contrário, já tinha recebido sua recompensa, pois usufruía de bens. O rico e Lázaro, eles personificam os dois extremos das duas classes socioeconômicas existentes na humanidade, né? Uma possuidora de recursos concedidas pela riqueza, e o outro, o pobre,
extremamente pobre, né? Porque assim, ali ele fala de extremos, não é? E nós vivemos num país que é totalmente desigual financeiramente, economicamente. Então, essas coisas elas estão postas aí. O que nós podemos fazer para melhorar minimamente essas condições, não é? Então, aqui outra coisa que eu acho importantíssima, que eu anotei aqui, várias coisas, eu fui anotando coisas que eu achei importante que a gente falasse. Outro ponto específico, assim, que fala da parábola, é essa distinção, essa questão do supérfluo e do necessário para a vida, né? Porque enquanto rico, ele viveu uma vida opulenta, uma vida de muita fartura e até desperdício, Lázaro sobrevivia com as migalhas que caíam da mesa, né? É muito rico essa parábola, né? De dizer que o que é essencial, né? O que de fato nós precisamos, o que é supérfluo, o que é necessário. São perguntas que a gente pode se fazer. Tomar cuidado com os desperdícios, né, gente? O que é desperdício para nós? A gente tem que considerar o estado de fome e de miséria existente no mundo. Não dá para a gente negar isso. Então, assim, outra coisa que fala também aqui é que o abismo entre o Lázaro e o rico não é físico, é um abismo moral, né? No mundo dos espíritos, há ordem, organização, ou seja, nos é facultado frequentar, não nos é facultado frequentar qualquer ambiente, quando nossas vibrações menos elevadas possam atrapalhar o trabalho de almas evoluídas, ou seja, assim, porque o rico, no momento que ele desencarna, né, ele pede a Abraão que Lázaro venha lhe molhar a língua, né? Ele dá água porque ele estava sofrendo nas chamas da tormenta, né? E isso não é possível. E ele pede também para que ele possa avisar os familiares dele, né? Do que acontece no Hades. E também não é possível. E não é possível, aqui a gente vai lendo e entendendo, né? Não é possível porque existe uma hierarquia no mundo dos espíritos, né? Não era possível para eles, existia um abismo entre eles, um abismo moral, né? Então, assim, além do arrependimento, porque Lázaro, o mal rico se arrepende, né? Mas não era necessário só o arrependimento, que o primeiro passo a dar para a reparação era o primeiro passo para dar a reparação, mas ele não podia ser atendido porque ele precisava cumprir, né, a parte reencarnatória, ele precisava cumprir as questões que ele tinha deixado de cumprir. Ainda surgiram outras perguntas assim, gente. O sofrimento de hoje nos aponta as faltas do passado e constitui oportunidade de alegrias futuras. O que devemos entender da palavra inferno? Essa é outra coisa que eu acho interessante, porque assim, para nós espíritas, né, o inferno é diferente do que a gente tem posto aí em outras religiões, né? Então, fui procurar uma definição próxima, né, mais próxima do espiritismo. E assim, os sofrimentos que comete o espírito quando este, percebendo o mal que praticou, e debate-se no remorso, e padece das terríveis aflições pela impossibilidade de aproximar-se de Deus, quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão, Lázaro em seu seio. Então, assim, na verdade, o inferno é esse lugar de sofrimento da alma, né? Esse lugar de sofrimento do espírito, do remorso, das aflições, entendeu? Desse arrependimento que o espírito fica, né? Por não ter cumprido, ou por não ter tido cuidado e na verdade, mais que o cuidado, né? Essa obrigação que nós temos dessa reforma íntima, né? Dessa prática do Evangelho, que não deve ser só uma leitura. Então, assim, porque na parábola contada por Jesus, Abraão não atendeu o pedido do rico para que Lázaro desse testemunho de seu sofrimento a seus irmãos.
Então, assim, aquilo que eu já falei, né? Ele não é atendido nisso também. Por quê? Na verdade, ele sabia da incredulidade dos homens, que a incredulidade dos homens não é vencida por manifestações nem revelações de qualquer natureza, mas pela reflexão sincera, a reflexão sincera acerca das leis divinas. Então, assim, na verdade, a gente sabe também que muitas pessoas buscam o fenômeno, né? Assim, nas casas espíritas, o fenômeno, a comunicação com as pessoas desencarnadas e essa questão mais do fenômeno. Mas que, na verdade, o que vai valer de fato, né, o que é importante, é essa reforma íntima que está ligada a essa reflexão sincera acerca das leis divinas. Entende? Embora elas estejam em nossa consciência, né? Mas essa prática. Então, assim, o esclarecimento íntimo é reservado a cada um. Cada um de nós temos que cuidar, né? Da nossa salvação, da prática desse evangelho de amor. Os meios que auxiliam o esclarecimento estão sempre a nosso alcance. Quais são esses meios que a gente tem para chegar? Né? É o Evangelho de Jesus, a prece, os exemplos edificantes de nossos irmãos. Basta que busquemos isso, que recobremos a consciência das leis divinas. Né? Pelas tentações que, assim, voltando a falar da questão da fortuna, né? A fortuna, pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a prova da pobreza. É supremo, excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Kardec nos diz também que a utilidade e o benefício providencial da riqueza é o controle da pobreza, não um obstáculo da melhoria de quem a possui. É isso que eu já falei na outra anotação que eu tinha. Então, assim, ricos e pobres são espíritos em provação. A indulgência é uma dura prova. A riqueza é uma prova perigosa. A pobreza é uma prova dura, né? É uma vida muito dificultada por quem não tem condições financeiras. Muito sofrida, mas a riqueza é uma prova perigosa. Se a riqueza houvesse de construir obstáculo absoluto à salvação dos que possuem, Deus não concederia essa impossibilidade, né? Então, assim, é possível, sim, fazendo um bom uso. E a riqueza é meio primordial de execução, sem ela não há grandes trabalhos, nem atividade, nem pesquisa, né? É aquela questão que eu já falei, é a boa utilização dessa riqueza. E a gente tem os meios, né, para encontrar esse caminho, que, como eu já disse, é o Evangelho, a prece e os exemplos das pessoas que estiveram por aqui encarnadas, né, que conseguiram trilhar esse caminho, tá bom? Por hoje é isso, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu vou terminar, a gente vai fazer um Pai Nosso e a gente encerra, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Obrigado, pessoal, obrigado pela atenção. Tenham uma boa semana, fiquem em paz, que a espiritualidade conceda paz para vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Quarta-feira, 8 da noite. Quarta-feira, às 8 da noite, daremos continuidade ao estudo do Evangelho. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Fiquem em paz.